Lembrem-se, por favor, meus caros, que qualquer dúvida, a turma daqui é tranquila, eles levantam o braço, se manifestam, mas vocês de casa, por favor, façam isso oralmente, porque quando vocês se manifestam, tá, eu não vejo. Bom, paramos em dentes, pessoal, e para eles não ficarem pela metade, eu vou reiniciar, e para nós termos aí uma linha de raciocínio, não perdermos, e ficar algo aí uniforme inteiro. Bom, nós começamos a bater papo, então, a respeito dos dentes, sob o aspecto de sua funcionalidade, suas funções. E aí, nós enumeramos que cortar, reduzir, misturar o alimento à saliva durante a mastigação é um ofício dos dentes. Nós precisamos, sempre é bom relembrar que, embora haja uma diversidade de textos que tratam bolo alimentar, e eu mesmo já o fiz aqui, o alimento mastigado, né? E que ele deve ser deglutido já em consistência pastosa, para que os nutrientes naquele componente ali, naquele alimento mastigado, possam ser apreciados, né, e aproveitados pelo nosso estômago, pelo nosso intestino, sobretudo delgado. Ajudar a sua própria sustentação nos alvéolos dentais. Nós temos as arcadas dentais maxilares e mandibulares, já sabemos disso. Então, o dente, na verdade, ele configura, junto com as maxilas e a mandíbula, articulações, que são as gonfoses dentoalveolares, né? E, dessa forma, eles auxiliam o desenvolvimento e a proteção dos tecidos que o sustentam, né? Os elementos ali das gengivas, principalmente. Participa da fala. Uma coisa, mesmo que imagina você não tendo, né, perdendo um dente anterior, um incisivo, um canino, já altera a sua capacidade de dicção. Imagina esses anteriores. Mas se você perder um molar, um pré-molar também te atrapalha, até que você, então, se adapte, se adeque. Então, os dentes são, sim, elementos essenciais numa boa articulação da palavra. Por que eu falo articulação da palavra? Porque a fala tem seu componente motor, que é eu aqui articulando palavras, e ela tem seu componente de associação, que é quando eu falo algo e o indivíduo entende o que é falado. Então, nós temos uma área no cérebro que compreende a fala. Se você tiver essa área lesada, e não é difícil você ter, né, quem tem distúrbio vascular encefálico, popular AVC, o derrame, se for na área do giro angular e supramarginal, nós vamos ver isso. Mas, simplificando, é no lobo parietal esquerdo, você consegue articular a palavra, você consegue falar, mas você não... me desconcentrei aqui, pessoal, porque eu notei, e os meus queridos de casa e nem da sala estão vendo os slides. Ainda bem que é um momento aí de review. Se você tiver essa área lesada... Professor, de casa tá vendo, eu estou vendo. Ah, é verdade, vocês estão vendo por causa do Teams. Valeu, só os meninos daqui que não, já estão me xingando aqui. A área de Wernicke é a área no lobo parietal esquerdo responsável pela compreensão da fala. Wernicke, W-E-R-N-I-C-K-E. Pronto, está ligando aqui. Ô, Lara, deixa eu te pedir uma gentileza. Você apaga só essa aqui para mim, por favor, filha? Show de bola. Tá ótimo. Obrigadão. Beleza. Essas são as funcionalidades dos dentes, né, pessoal? Claro que, de uma forma simplificada, você vai falar de dente. Foi uma das primeiras falas que eu tive aqui com a odontologia, que dificilmente uma dieta dá certo se você não faz o primeiro passo, que é mastigar corretamente. Falei da exigência das consistências de alguns alimentos. Fato é que, para alguns, você tem que exercer aí pouco mais de 50 movimentos mastigatórios. E muita gente não pratica isso. Mas, enfim,
Nós vamos comentar bastante sobre isso aí nas nossas incursões. Os dentes organizados são, e comentamos isso também, né, nos arcos dentais maxilar e mandibular. Claro que as maxilas estão superiores, as mandíbulas estão inferiores. E os dentes se articulam com seus pares, presentes no arco oposto, durante a oclusão. Então, na oclusão, quando você tem a boca fechada, os dentes estão aproximados. Os dentes estão, inclusive, se tocando. Quando separam a cavidade própria a cavidade própria da boca do vestíbulo, que é quando você faz a oclusão. E aí você tem bem delimitada, medialmente, cavidade, né, própria da boca. Lateralmente, entre as gengivas e os dentes e os lábios, você tem o vestíbulo da boca. Vimos isso aí semana passada. Crianças têm 20 dentes, denominados decíduos, e os adultos, normalmente, levando em consideração aqueles conceitos em anatomia, vocês viram semestre passado. O que é uma variação anatômica? O que é normal? Normalmente, quando eu falo normalmente, é quando você tem um padrão morfológico. É o que acontece na maioria dos indivíduos. Então, na maioria dos indivíduos, uma criança tem 20 dentes decíduos. Na maioria dos indivíduos, há 32 dentes. Sempre chamando a atenção que o terceiro molar é também denominado serotino. E, popularmente, este termo é popular, dente ciso. O nome do dente é serotino, terceiro dente molar, com S de sapo. E aí, pessoal, veja que nessa figura da A, é uma vista anterolateral direita. Então, notem aqui detalhes. Processo alveolar maxilar. Todo o processo alveolar maxilar. E o processo alveolar mandibular. Claro, dizem respeito à inserção dos dentes nesses ossos, maxilas e mandíbula. Então, seguindo aqui o enunciado, né, legenda, os dentes são mostrados em oclusão. Então, essa é a posição de oclusão dos nossos dentes. E eu lembro que eu mostrei isso aqui para vocês, né? Olha esse asterisco aqui, ó. Um dente mediano supranumerário. Supra, sobre numeral, né? Um dente a mais. Então, são variações anatômicas, né? Não seguem um padrão, não seguem uma morfologia encontrada na maioria dos indivíduos. Então, você tem aí uma variação anatômica. Se esta variação anatômica incomodasse, comprometesse a função, nós teríamos aí uma anomalia. E nós podemos citar uma anomalia aqui de palato, né, que é a fenda maxilar ou fenda palatina. Então, você tem uma abertura que configura ali uma não conclusão do processamento embrionário. Não fechou. As maxilas não se encontraram. Ficou uma fenda. Antigamente chamava-se fenda leporina, lábio leporino. Esses termos não são mais usados, né, largamente. Então, você vai ter um problema ali. Compromete a função, é uma anomalia. Precisa de correção. Então, esse dente numerário aí é o mesiodente, que é um dente bem próximo do plano mediano, mesial, mais posicionado próximo ao plano mediano. Lateral, mais posicionado, afastado do plano mediano da face. Certo? E, pessoal, quanto às aulas práticas, coloquem todas essas terminologias em prática lá. Cheguem lá para identificar a peça. Porque prova prática é prova de identificar a peça. Não se aflijam com quantidade de nome e usem também esses nomes que nós exploramos aqui para vocês seguirem lá nas peças, embora possam não ver, mas principalmente trajeto de nervo, trajeto de artéria, localização de gânglio. Tá vendo aqui o arco zigomático? Imediatamente, num plano mais profundo,
Está lá o gânglio pterigopalatino, o gânglio do nervo vago, porque vocês não vão ver essas estruturas nem no vivo, mas vocês vão saber que estão lá, vocês vão injetar anestésico, vocês vão fazer, né, os procedimentos de vocês sabendo que está ali. O terceiro molar inferior esquerdo não está presente, né, em C, tá? É aqui. A respeito daqui, vocês estão vendo direitinho, deixa eu voltar. Quando eu volto, volta tudo, que lindo. Eita! Aí. Estão aqui os incisivos. Você nota que há disparidades aí de volume, inclusive, né? Isso tudo é olho clínico. Você vai batendo o olho, você vai examinando e vai verificando. E isso vai tendo um significado para você, porque você já vai ter estudado a parte clínica. Então, os incisivos cá estão, você já vê diferenças em relação aos mandibulares, por exemplo, caninos, os PM são os pré-molares, e os molares aí bonitinhos. Até o serotino tem. Então, tá? Ali tudo bem. Aí começou a ter algumas tortuosidades, e isso tudo, o mais interessante é, primeiro, assim, o sujeito acha que está sensacional, que não precisa de intervenção do cirurgião dentista. Mas nós sabemos que precisa. Precisa porque você tem que ter uma oclusão saudável, você tem que ter uma articulação temporomandibular saudável, porque senão você vai ter problemas, né? Ao aprender o alimento, ao preender melhor, ao mastigar, na sua dicção, na sua fala, e tudo isso tem importância. Você só dá importância quando você perde, ou quando você vê alterado, ou quando você se compara com alguém, né? Então, são aspectos relacionados aí à questão dos dentes, de suas posições. Uma vista panorâmica, vocês vão viver disso aqui, né? Isso aqui é uma coisa corriqueira na vida profissional e acadêmica, logo, logo, né? Muitas situações dessas vão haver com vocês, e aí o autor fala que é uma radiografia panorâmica da mandíbula e da maxila de um adulto. Imaginologia. É interessante como isso é fundamental para o odontólogo, porque você vai ter a imagem das estruturas anatômicas, isso vai te dar subsídio para você proceder, para você planejar um procedimento. Terceiro molar inferior esquerdo não está presente. Cadê o terceiro molar inferior esquerdo? Aqui. Não está presente. Sumiu. Aqui tem. Aqui não. E aí ele bota a legenda, né, das siglas, I, incisivo, C canino, naturalmente, PM premolar, e os molares. Então, você tem 3 molares do lado direito, né, em cada arcada, no lado esquerdo, né, na arcada dental mandibular esquerda, nós não temos. Então, são pequenos, são peculiaridades que vocês vão observando, e durante a fase acadêmica e profissional, isso tudo também pode te dar aí recursos para que você faça um relato de caso ou algo bem mais consistente e publique isso. A minha insistência vai ser grande em relação a publiquem, publiquem. Aliás, por falar em publiquem, eu tenho que falar com a professora Ana Paula sobre monitoria, né, de anatomia para vocês terem, porque isso vai dar um reforço muito grande para vocês. Senhora Micaela, por favor. Fala de novo, Micaelinha, por favor, que está longe, mascarada. Pessoal, a colega perguntou aqui na sala de por que o sujeito pode nascer com 3 dentes incisivos, ou seja, se ele pode ter algumas questões de dentes supranumerárias ou com ausência. Grande parte das vezes isso é genético. Porém,
você pode ter ali, durante o desenvolvimento, né, embrionário, você pode ter alterações? Pode. Você pode ter alterações dos ossos da face, né? Mas, normalmente, isso é genético. Você herda não só as questões das arcadas, mas também de outras estruturas, como, por exemplo, a posição de joelho, né? Entre aspas, né? Jeito de andar, né? Então, você herda muito da parte de ossatura dos seus familiares, né? Então, e é claro, né? A questão genética, o que ela é? Ela é uma expressão resultante da associação dos genes da sua mamãe com o do seu papai. E isso vai acabar tendo uma interação tal que possa culminar numa alteração anatômica de um dente. Ou não. Mas, normalmente, isso é muito fortemente ligado à genética, à ancestralidade, à sua absorção de características dos teus familiares mais próximos. Você tem um dente a menos incisivo? A dentição permanente recebe nomes semelhantes, aí está no parágrafo, em ambos os lados e nos dois arcos, certo? São dois dentes incisivos, um dente canino, né? O dente canino tem cúspide, eu comentava isso aqui para vocês, com vocês, acho que foi a última fala aqui, e um dia eu estava comentando isso com o pessoal da medicina. Cúspide é de dente, porque cúspide advém de um termo que significa proeminência, ponta. Cúspide não é elemento das válvulas cardíacas. Ali nós temos válvulas. Os folhetos que abrem e fecham uma válvula são válvulas. Cúspides são essas proeminências, e nos dentes, sim, são empregados de forma correta. 2 dentes premolares, bicúspides, e 3 dentes molares. Portanto, 8 dentes são dispostos em cada quadrante, certo? Que é formado, nós já falamos isso exaustivamente, pela maxila, ou pelas maxilas, melhor falando, e pela mandíbula. Isso resulta num total padrão de 32 dentes. Estava copiando outro também, Stefan? Pronto, agora apareceu tudo. Isso representa um conjunto normal de dentes encontrados em indivíduo adulto maduro. Terceiro dente molar, o dente serotino, frequentemente demora a irromper e pode não se apresentar na cavidade oral. Pode. Pode se apresentar adequadamente, pode não se apresentar e pode, né, irromper inadequadamente. Pode não se apresentar, pode se apresentar adequada ou inadequadamente. Tá? E, em alguns casos, ele está congenitamente ausente. Olha aí a tua pergunta casando com as questões congênitas. E lembrando aqui, né, pessoal, de curiosidade, que o dente, se não for, é uma das estruturas mais resistentes do corpo humano. Uma vez houve uma explosão numa estação de lançamento de foguetes do Brasil, que fica em Alcântara, no Maranhão. 8 ou 7 sujeitos faleceram. De alguns destes 8, que eu não me lembro a quantidade, me perdoe, só sobraram os dentes. Imagina o calor que foi envolvido ali naquele acidente, só os dentes ficaram, né? Então, é uma curiosidade interessante, tendo em vista a resistência desses elementos anatômicos. Então, alguns casos congenitamente ausentes. E, é claro, alguns casos vêm depois do que tu imaginava, né? De certa faixa etária. E isso reduz o conjunto total de dentes. Pode ou não interferir, né, na funcionalidade, né, tanto da mastigação, da dicção. Isso é avaliável de caso para caso. Aquela ilustração que eu mostrei para vocês, ela mostra os dentes e mostra as questões de posicionamento e a terminologia
que nós usamos quanto aos dentes. Bom de ver são as características, né, particulares de cada tipo de dente. E toda a forma, toda a estrutura tem a forma que tem, porque vai implementar uma função específica. Os dentes decíduos são dentes eventualmente perdidos ou substituídos. Portanto, representam um conjunto de dentes durante a infância, né? Cada quadrante contém os seguintes dentes decíduos: 2 incisivos, cada quadrante, hein, galera? 1 canino e 2 molares. Os molares ocupam a mesma posição que futuramente será ocupada pelos pré-molares permanentes. É interessante também uma outra coisa que se discute muito, né? O bebê tem o leite materno, mas ele precisa de higiene oral também, né? Uma higiene oral orientada pelo odontólogo, pelo cirurgião dentista. Diga-se de passagem. Por que eu estou falando isso? Porque vocês sabem que tem histórias, tem lendas, tem simpatias, tem receitinhas da vovó. Às vezes funcionam, mas é por isso que os senhores estudam tanto, para fazer uma orientação que seja atrelada à ciência, atrelada a questões absolutas de saúde. E vocês sabem como a cavidade oral é sítio, é local de proliferação de bactérias. Então, existem 5 dentes descidos em cada quadrante, no total aí de 20 dentes. Essa é uma ilustração do professor Frank Netter, né? Idade de erupção. Por que esse bichinho fica aqui? Idade de erupção. Então, aqui ele destaca os dentes decíduos primários, né? E suas faixas etárias habituais de erupção. Habituais, que eu prefiro usar normal, né? O padrão. Mas isso pode variar, mas existe um padrão, né? Então, incisivo central, 8 a 10 meses, e por aí vai. Tá? Não vou me fixar em questões dentais, como eu falei para vocês, eu apresento aqui a vocês, até porque vocês têm na matriz uma matéria para isso, de anatomia dental. Então, por isso que eu não me atrevo a aprofundar, mas é bom que vocês aqui já vão tendo a apresentação. Os permanentes em azul, né, e as suas idades habituais de erupção, veja aí, incisivo central, 7 anos, canino 11 a 12, e por aí vai, né? E tem gente que acha que esses dentes não vão até o fim da vida, eles serão trocados. E, criança, deixa, e aí você perde dente que já é permanente, mas não há uma higienização, não há uma cultura de informação, né? As 2 dentições, decíduo e permanente, podem ser expressas pela fórmula dental nestes diagramas. Dentição decídua, então você tem a maxila, molar, canino, incisivo, canino, molar, né? A quantidade, né, nas maxilas e nas mandíbulas. Nas mandíbulas é ótimo, né? É uma só que a gente tem, graças a Deus. 20 dentes. E a dentição permanente, né, 3 molares, 2 premolares, 1 canino, né, os premolares acontecendo aí depois, já permanentes. Os tipos de dentes são identificados por suas características. Incisivos têm margens cortantes finas. Caninos têm cones proeminentes únicos. É justamente o que? Um cone proeminente único, uma cúspide. Premolares, bicúspides, né? Proeminências 2, normalmente, pessoal. Molares, 3 ou mais cúspides. Assim como vocês sabem também que uma raiz do dente pode ter morfologia diferenciada, né? A gente vê a raiz bonitinha, legal. Eu já vi raiz enrolada no dente, né? E houve dificuldades ali de extração, né? Quando você tem a surpresa de extrair
sem fazer exame de imagem antes, né? Então, exame de imagem é para isso, para elucidar e ajudar você a proceder no seu plano de tratamento, no seu procedimento, né? Seja de reabilitação, de prevenção, enfim. Também uma ilustração do professor Frank Netter, os dentes permanentes maxilares e toda a sua morfologia, né? Os incisivos mais mesiais, né? Os caninos mais distais, os pré-molares e os 3 molares, sendo que o terceiro é normalmente chamado de serotino, e os dentes do arco dental mandibular, também nessa mesma disposição. Então, cada área dessa aqui que eu passo a setinha é um quadrante. Face vestibular, né? E aí a gente começa a ter o emprego da terminologia, no sentido de te localizar, de nos localizarmos. A face vestibular, labial ou bucal, né, de cada dente apresenta-se voltada externamente. Face vestibular é a face do dente apontada para o vestíbulo da boca, né? Enquanto a face lingual está voltada para a cavidade oral, para a cavidade própria da boca, certo? Essas são as faces dos dentes. Você tem uma face mesial de um dente que está voltada em direção ao plano mediano. Por onde passa o quê, pessoal, aí? Na face mesial e na face distal? Que passa aí? Hã? Não entendi. Não, é outra coisa. Outra coisa que passa aí. O que passa na face mesial e na face distal do dente? Hã? Ninguém de casa falou nada também. O que passa aí, Micaela? O fio dental. A Stephanie respondeu aqui, baixou a máscara até e jogou 6.000 vírus em mim. Tô brincando. Fio dental, só para a gente ilustrar, pessoal, o que é face mesial e face distal. A face mesial do dente e a face distal de cada dente, elas estão relacionadas com os dentes vizinhos, né? Só para teres uma ideia, que a face mesial é a parte mais mediana e a face distal é a parte mais lateral. Face vestibular é aqui, né? A parte, eu não vou falar anterior porque não é anterior. Em alguns dentes é, em outros não, tá? Mas saibamos enquadrar, delimitar essas áreas. A face vestibular está voltada para quem? Para os lábios e para as bochechas. As faces linguais estão voltadas internamente. Acho que eu posso falar assim. E você tem face mesial e distal. Ambas se articulam com os dentes, com os outros dentes. Então, o fio dental, como a Stephanie falou aqui em sala de aula, o fio dental passa nas faces mesial e na face distal. A escova de dente passa nas faces vestibular e lingual. Isso está de boa? Tanto a face mesial quanto a distal são superfícies de contato, superfícies que tocam dentes adjacentes, os dentes vizinhos. Lara está copiando? Se você quiser. Ah, tá. Pode ir, então? Então tá. Galera em casa também. E a superfície mastigatória é a chamada face oclusal. Ninguém mastiga com a face vestibular, né? É com a face oclusal, né?
onde grande parte dos dentes se encontram quando os dentes você está em posição de oclusão. Por isso que eu dei uma colorida aí de amarelo, pessoal, porque lá pratique também. Viram isso já lá? Deram uma olhada nisso na prática? Yasmin. Esse esqueminha, né, mostra aí, por exemplo, a face oclusal, que é a face mastigatória do dente, a face lingual, né, a face vestibular. Vejam aí algumas inconsistências na terminologia, que se você não está ligado, se você não sabe, você acaba tropeçando, se confundindo. Por isso, pessoal, que eu tanto enfatizei no primeiro dia aqui nosso, a questão da terminologia anatômica internacional. Porque uma das premissas é um termo para cada estrutura, para cada região. Porque senão você vai viver de quantos termos? Ah, é a face tal, mas também pode ser chamada de... Não, é um nome, que é para a gente não ter tanto termo para estudar. A anatomia já não... ela não ajuda nesse sentido, porque são muitos termos e novos. Se tiver 2, 3 para cada região, fica complicado. Então, esse é um dente incisivo, o que é mesial, o que é face distal, né? A face vestibular e a face lingual. Uma outra coisa que, por vezes, confunde o estudante também, a tridimensionalidade. Cada vez mais a tecnologia nos pede isso. Ter ideia de o que está na frente, o que está atrás, o que está mais lateral, mais medial, mais superior. Isso é tridimensional. E que se vê muito em quê? Exame de imagem. E é claro, vocês quando vão atuar, é mais tranquilo, porque vocês têm uma especificidade muito grande com as questões do dente e do campo cirúrgico que vocês têm ali. Vocês são grandes conhecedores dessa área, então fica bastante específico. De novo, aquela ilustração que sempre está nos ajudando. Olha aqui, ó, a face lingual, toda essa área aqui que tem contato com a cavidade própria da boca, onde está a língua. Né? Aqui, a face vestibular, que tem contato com o lábio. Né? E que eles colocaram aqui, labial ou bucal. Tá? E o que é distal e o que é mesial. Aqui é mesial, essa área aqui é distal, deste dente. Deste dente. Então, você delimita as áreas e fica muito mais tranquilo de você receber o encaminhamento, de você delimitar, né, e isso ser padrão. E o que era a norma? Norma, não imposição. Que todo mundo da área de saúde soubesse. Porque, por vezes, eu posso encaminhar como fisioterapeuta, como médico, como fonoaudiólogo, como nutricionista, um paciente para o cirurgião dentista. Eu acho que o cirurgião dentista ia ficar tão feliz de ler os nomes certinhos. Nossa, que encaminhamento bacana. Quero trabalhar com esse sujeito. E aí você tem ali uma rede de alto nível. Porque entre a gente, pessoal, tem que ser padrão ouro. A gente não vai humilhar paciente, não vai usar de soberba e falar difícil, né? Para nós sermos vistos como antipáticos ou sei lá o quê. Depende das diversas interpretações. Mas sim entre nós, em prol de quem? Do paciente, que não é de ninguém. O paciente precisa ser assistido. Morfologia do dente. O dente tem coroa, tem colo e tem raiz. Insisto, reitero, é uma apresentação anatômica. Tá? A raiz, a coroa, projeta-se da gengiva. A coroa, no modo grosseiro de falar, a parte visível quando sorrimos. A coroa do dente. O colo está situado entre a coroa e a raiz. O colo é protegido pela gengiva. Mas tem muita gente, como já comentamos aqui,
que tem retração gengival e expõe o colo do dente, que dispõe de certa sensibilidade. E o colo, então, é uma área pequena delimitada entre a raiz e a coroa. E esta raiz está fixada no alvéolo dental, pelo chamado periodonto, que pode ser aqui a especialidade de muitos de vocês, né? O pessoal aqui na sala dizendo que não. Esse periodonto, numa definição curta, tecido conjuntivo que circunda as raízes. Não trata-se só disso. Periodonto é extremamente importante para a articulação dos dentes, para a configuração dessa gonfose, né, dessa sindesmose dentoalveolar. E o número de raízes varia. A maior parte do dente é formada por dentina, que é recoberta por esmalte sobre a coroa e por cemento sobre a raiz. Essa questão do esmalte e nutrição é uma coisa muito associada, né? A questão de certos alimentos terem o potencial de deteriorar o esmalte dos dentes. Mas, enfim, são aí especificidades que vocês vão descobrindo. Existe a cavidade pulpar, que contém tecido conjuntivo, contém vasos sanguíneos e contém nervos. Só de falar nisso, isso já me vem à cabeça. Como é importante essa cavidade pulpar. Tem corrente sanguínea. Não é um sanguinho que fica ali a nível de dente. Caiu nessa circulação, vai cair na circulação sistêmica. Então, isso que tem na cavidade pulpar. Nervo vai propiciar dente o quê? Sensibilidade. Nervo normalmente propicia o quê? Sensibilidade ou motricidade. E é claro, há elementos como nós, né, níveis complexos do intelecto. Não cabe aqui, porque nós estamos falando de dente. Então, sensibilidade. O canal da raiz do dente dá passagem a vasos e nervos, vasos sanguíneos e nervos, que entram e saem dessa cavidade pulpar por meio do forame do ápice do dente. Desde o primeiro período, vocês sabem, forame é um orifício, né? Nós encontramos comumente nos ossos. Forame zigomático-facial, forame supraorbital. Vocês vão acabar revendo isso, né? Porque vocês vão aí estudar todo o crânio. Forame incisivo. Ixi, tem muita coisa boa aí para vocês verem, né? Que a professora Natália não escute. Queria estar na prática também com vocês, tá? Mas vocês estão em boas mãos. Manda um abraço para ela. Mentira que eu a vi agora há pouco. Mas manda sim. Bora lá. Mais ilustrações. Vejam bem aí. Essa estrutura aqui, este esquema, nos dá a possibilidade de ver aí um dente incisivo e um dente molar. Morfologias diferentes. Né? Vocês serão, e já são, talvez, conhecedores dessa morfologia. Então, vejam aí algumas peculiaridades, acompanhando aqui o enunciado, né? Em pessoas vivas, a cavidade pulpar é um espaço oco dentro da coroa e do colo do dente, contendo tecido conjuntivo, com vasos sanguíneos e nervos, conforme nós colocamos. Então, notem aqui a cavidade pulpar, né? E o forame com o canal da raiz, né? E aquele mais macro, a coroa, o colo bem delimitado e a raiz do dente. E aqui em B, né, uma radiografia lateral, bonita radiografia, né? E aí com esmalte, representado aí por 1, a dentina no 2, olha a cavidade pulpar no 3, né? O canal da raiz, a cúspide bucal, olha lá, uma eminência,
uma proeminência, melhor falando, né? Uma ponta, um ápice. Isso é uma cúspide. Isso é de verdade. Né? O ápice da raiz, septos interalveolares. Que é isso, irmão? Septos interalveolares. O que é um septo? Tudo que é septo no corpo humano é parede. Parede para separar, para dividir, como o septo nasal, na cavidade nasal, como os septos do coração. Né? Então, vocês têm os septos. Professor, ficou mudo. Professor. Oh, Deus. Oi? Oi, voltou. Graças ao Pai. Obrigado aí, viu? Se Ah, manifestem sempre que acontecer alguma coisa. Valeu mesmo. O septo interradicular, o nome. Septo interradicular, entre raiz. Está aqui o septo interradicular. Septo interalveolar, entre os alvéolos. Tudo bem aí, galera de casa? tudo. Então tá. E alvéolo dental, toda a linha pontilhadinha. É o alvéolo dental. Estes que acabamos de falar, pessoal, os alvéolos dentais, estão nos processos alveolares das maxilas e da mandíbula. São os elementos ósseos que mais se modificam durante a vida. Aliás, vale relembrar, né, pessoal, que o tecido ósseo é um tecido que constantemente no nosso corpo e durante a nossa vida se modela, se remodela, reabsorve. É um tecido extremamente dinâmico, o tecido esquelético. Alvéolos adjacentes são separados por septos interalveolares. E no alvéolo, as raízes dos dentes com mais de uma raiz são separadas por septos interradiculares. Nós vimos ali na radiografia. E aí, novamente, uma ilustração do professor Moore. Vejam aí, M de molar, PM de premolar. Nesta vista inferior, pessoal, olha só, septos interradiculares do alvéolo dental. Ou seja, estas paredezinhas aqui, você tem 3 septos aqui. 1, 2, 3. Eles separam, tá, as raízes do dente. Septos interradiculares. Né? Esse aqui é o alvéolo para o primeiro dente molar. E aqui, pessoal, entre os alvéolos, um septo interalveolar. E aí, em laranja, isso aí deve ser dentes permanentes e em branquinho, dentes descidos. Olha aí, novamente, os septos interalveolares e aqui o septo interradicular, entre as radículas. Você tem septo entre as raízes do dente e você tem septos entre os alvéolos dentais. E aí, pontilhadinho, o próprio alvéolo dental. Esse osso, pessoal, destinado ao alvéolo, tem um córtex fino, tem uma substância compacta, que é lisa, fininha, separado dos córtices labial e lingual, adjacentes por uma quantidade variável de osso trabeculado. Ou seja,
A arquitetura dos alvéolos é alternada com substância óssea esponjosa, que ele chama aí de osso trabeculado, e córtex de osso fino, que é a substância óssea compacta. A parede labial do alvéolo é fininha sobre os dentes incisivos. O inverso ocorre com os molares. Claro, pessoal, tendo em vista o quê? O formato e para que serve. Os dentes molares exercerão uma carga, uma sobrecarga muito maior do que os incisivos. Molares trituram, os incisivos cortam. Então, nos molares, a parede lingual é mais fina, é o inverso. Assim, é mais comum fraturar a face labial para extrair os incisivos e a face lingual para extrair os molares. Dependendo do dente, as faces serão mais finas ou mais espessas. As raízes dos dentes são unidas ao osso do alvéolo por uma suspensão maleável que forma um tipo especial de articulação que durante todo o tempo que eu tenho falado com vocês, que é um tipo de articulação fibrosa denominada sindesmose dentoalveolar ou simplesmente gonfose. Uma articulação fibrosa, vale salientar, uma articulação que tem tecido conjuntivo fibroso entre as áreas que se conectam, no caso, raiz do dente e os alvéolos dentais. E, funcionalmente, vale salientar que essa articulação é uma sinartrose, ou seja, parte desse pressuposto. Se é uma sinartrose, não produz movimento. Então, se eu tocar num dente já permanente e ele tiver movimento, isso não é normal. Isso não é normal. Há algum problema aí em algum nível, normalmente no periodonto, mas é você e sua avaliação que vão dizer. Costumo sempre falar em todo tipo de profissão da área de saúde. Fisioterapeuta, médico, farmacêutico, cirurgião dentista, fonoaudiólogo. O procedimento mais importante das nossas profissões é a avaliação. Essa tem que ser minuciosa, para você não errar no implementar do seu plano de tratamento. O periodonto é formado por fibras colágenas que vão se estender entre o cemento da raiz e o periósteo do alvéolo. Lembrando que periósteo é uma fina camada de tecido conjuntivo que reveste os ossos, e vale destacar que nesse periósteo há duas camadinhas fininhas, uma superficial e uma profunda. Essa profunda é osteogênica, tem grande atividade osteoblástica, de gênese óssea. Contém abundantes terminações nervosas táteis. Que é isso? Filetes nervosos para sensibilidade. Olha o nome, pressorreceptoras, receptoras de sensação de pressão. Capilares linfáticos. Para que serve capilar linfático? Para remover líquido intersticial excedente, que veio lá dos capilares sanguíneos. E vasos sanguíneos, que atuam como um amortecimento hidráulico, tendo em vista a sua arquitetura, para controlar a pressão mastigatória axial, de eixo. Isso é muito bem bolado. Isso é muito bem trabalhado. As terminações nervosas pressorreceptoras percebem alterações da pressão como estímulos. Estímulos. Interessante, né? Falar isso em odontologia. Terminações nervosas que recebem estímulo. Vírgula. Mas quem percebe isso? O cérebro. É o cérebro quem percebe. Então, a sensação de tato no dente te dá a possibilidade de entender qual a consistência daquele alimento, ou daquilo que você está em preensão.
porque isso vai te defender ou não, né, de uma lesão ou com o implementar de força que você vai ter para mastigar algum alimento. A consistência. Então, terminações nervosas pressoreceptoras são receptores sensoriais para o tato, para a pressão. Isso vai indicar ao seu cérebro que ele que vai processar essa informação de que tipo de força eu tenho que implementar. Uma coisa é você tomar sopa, você não vai mastigar a sopa, né? Outra coisa é a consistência de uma carne de qualidade menor que você tem que implementar. E se você estiver com preguiça, número 1, ou 2, uma lesão dental que te impeça de implementar essa força, seu dente vai reclamar. E aí não com percepção de tato, mas com dor, né? Com desconforto doloroso. E a vascularização dos dentes? Dente é vascularizado? Com certeza, né? As artérias alveolares, superior e inferior, ramos de quem? Da maxilar. Aquela com 14 ramos, né? Essas artérias alveolares suprem os dentes maxilares e mandibulares, respectivamente. Talvez vocês não consigam ver artérias alveolares superiores e inferiores lá no anatômico, mas é imprescindível que saibam o trajeto, e sabendo de quem se origina, que são os maxilares, das artérias maxilares. Perdão, uma de cada lado, obviamente. As veias alveolares, vocês vão vendo que os vasos sanguíneos vão tendo, né, nomenclaturas muito parecidas. Tem distribuição, né, e com os mesmos nomes das artérias acompanhando-as. Os vasos linfáticos de dentes e gengivas seguem principalmente para linfonodos mandibulares, que nós vimos lá atrás. Linfonodos que, relembrando, possuem em seu interior células de defesa imunológica que detectarão algum micro-organismo invasor e combaterão no interior do linfonodo. Então, você pode ter o que chamava antigamente de bulbão, para alguns íngua, mas linfadenomegalia, que é um linfonodo aumentado na região submandibular, quando você está passando por um processo, especialmente de infecção. Já perguntei isso aqui, vocês têm a disciplina de imunologia? Tem. Né? Aí, dando uma boa e velha olhada nos ramos da artéria maxilar, Keith Moore coloriu aqui bonitinho, o que seria uma primeira parte em verde, uma segunda parte e uma terceira parte. Obviamente, não há essas distinções por cores na artéria, mas isso torna mais didático ao estudar, fica mais tranquilo. Então, veja aqui, ó, ramo mentual, né, dessa artéria, ela parte daqui, olha de quem? A artéria maxilar é ramo da carótida externa, a carótida interna sobe, não deixa ramos aqui no pescoço, então ela sobe e começa a dar ramos auriculares profundas, as alveolares inferiores descem, olha como é que elas entram na raiz do dente, né? Elas também vão originar as mentuais. A segunda parte aqui, né, destaca-se o ramo para o masseter, o ramo para o músculo pterigoideu, e aí ela vai caminhando e vai dando ramos temporais profundos, o ramo bucal, e aqui, nessa região já, a artéria alveolar superior, com alguns ramos de menor tamanho. Então, artérias alveolares inferiores e superiores, estão aqui, ramos da artéria maxilar. E aí, o que é interessante? Repito, o trajeto, pessoal. O trajeto, tá? Novamente, essa ilustração da drenagem de linfa dos dentes para os linfonodos submandibulares. Inervação dos dentes, que é um outro elemento importante, né, dessa anatomia dos dentes, são
ramos nomeados dos nervos alveolares superior. Artérias alveolares, superiores e inferiores, nervos alveolares. Superiores, lembram disso? Nervo craniano quinto, que é o trigêmeo, no seu segundo segmento. Você tem o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, esse aqui do segmento maxilar. E os nervos alveolares inferiores, que aí já são do nervo mandibular. E aqui você tem, né, a distinção bonitinha com as cores. Os nervos alveolares superiores, você tem ramos aí posterior, médio e anterior, tá? Alveolares superiores. Olha aqui o gânglio trigeminal. Essa é uma estrutura que nós conseguimos ver com a boa dissecação. Mas, por exemplo, eu tenho que tirar o arco zigomático para ver, né? Eu tenho que seccionar esse arco zigomático para poder expor o gânglio trigeminal. O que é gânglio mesmo, pessoal? Vocês estão vendo que é uma estrutura aqui mais maçuda, se é que eu posso empregar esse termo. Ela é mais consistente, ela não é um ramo, ela é uma área de aglomeração. O que é um gânglio? Um gânglio é um aglomerado, é um conjunto de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. E aí, nervos são feixes de axônios. Então, você tem aí essa distribuição, especialmente, como vocês estão vendo aqui, do segmento 2, que é o maxilar, distribuindo os nervos alveolares superiores, e do segmento 3, que é o ramo mandibular, né, com já o ramo bucal e dando os alveolares inferiores aqui, né, e seus ramos dentais especificamente, e também os mentuais. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Espera aí que eu volto. Não tem? Espera aí que eu vou dar.